Muito bem, Ciência Política no ar e com a gente hoje também ele, João Carvalho. João, boa noite, o seu destaque. Boa noite, Ananias. Me ajeitando aqui. Não, rapaz, eu não quis destaque, não. Eu queria mandar os pêsames lá para meu município, lá São Pedro do Piauí, onde houve algumas vítimas lá, o pessoal do bairro Mutirão, principalmente do bairro Mutirão, que morreram lá no litoral norte de São Paulo, né? E os corpos estavam chegando aqui no meio da tarde hoje. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo lá do Mutirão e meus pêsames lá para a família lá em São Pedro do Piauí, viu? Os nossos pêsames, que Deus receba todas as vítimas dessa tragédia e conforte a família. Tragédia que, inclusive, nós vamos tratar hoje aqui no Ciência Política. Bem, começamos o programa hoje com entrevista ao vivo. O secretário municipal de governo, Michel Saldanha, está aqui conosco. Olá, secretário, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza de atender o nosso convite para essa entrevista. Boa noite, Ananias, boa noite, Ari Carvalho, Apoliana, João Carvalho. É um prazer enorme e agradeço demais o convite para estar aqui esta noite. Secretário, vamos falar de transporte público, uma pauta importante para a capital teresina, onde a prefeitura se compromete a resolver o problema através de um plano traçado pelo Palácio da Cidade. Eu queria então que o senhor trouxesse para a gente que plano é esse e de que forma a prefeitura busca resolver o problema. Bom, Ananias, primeiro destacar que o doutor Pessoa, a prefeitura de Teresina, tem trabalhado intensamente na perspectiva de solucionar esse problema. O doutor Pessoa, desde que assumiu a cadeira de prefeito, não tem se furtado a tratar essa questão, está aberto ao diálogo com as mais diversas segmentos da sociedade, segmentos políticos, porque nós entendemos que essa situação ela não perpassa exclusivamente pela prefeitura, né? Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do deputado Franzé, onde conclamava a participação, né? Colocou como estava na hora do prefeito fazer a parte dele. E é importante dizer que essa parte ela vem sendo feita ao longo dos anos. A Prefeitura de Teresina, já nos 2 anos do prefeito doutor Pessoa, tem participado, tem pago dívida de gestões anteriores em relação à questão do transporte público, tem aportado recursos financeiros para manter o sistema e tem feito todo o trabalho necessário. Mas é um problema complexo, como falei em outras oportunidades. É um problema complexo que, se fosse tão fácil de resolver, gestores do passado que tiveram a oportunidade de gerir a nossa cidade por 1, 2, 3, 4 vezes já teriam resolvido. Mas, sem dúvida nenhuma, o prefeito está engajado, nós estamos trabalhando arduamente para finalizar um plano de retomada que tem levado em consideração aspectos econômicos, aspectos jurídicos e aspectos sociais. Aspectos econômicos pelo fato de que a prefeitura precisa ter as condições financeiras necessárias para assumir qualquer tipo de compromisso daqui por diante. Jurídicas, porque existe um contrato que está vigente, ele precisa ser analisado sobre todas as repercussões em qualquer decisão que seja tomada pela municipalidade. E social, porque a partir dessas eventualidades, das questões jurídicas envolvidas, isso pode ter uma repercussão social, principalmente quando nós verificamos a questão dos trabalhadores. Mas só para pontuar a questão financeira, que é o que mais impacta, a Prefeitura de Teresina, só no ano de 2022, fez um aporte financeiro de mais de 25 milhões de reais. E aí a gente trabalha nas perspectivas do dinheiro efetivo que é depositado diretamente para as empresas, mas também em relação aos subsídios do imposto da Prefeitura, que é o ISS. Hoje, e a gente recebe muito bom grado essa tratativa do governo do Estado em fazer algumas concessões para que possa viabilizar uma situação mais confortável para o transporte público, mas a Prefeitura de Teresina ela já dá subsídio em termos de imposto. Hoje, o transporte público coletivo da nossa cidade, ele tem um subsídio no ISS, onde só cobra-se para essa categoria 0,2%, quando as demais categorias do transporte pagam de ISS 2%. Então, só nisso aí, a Prefeitura está abrindo mão
em benefício do sistema em cerca de 5 milhões e 500 mil reais nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, na verdade. Então, é uma participação efetiva, é uma participação financeira muito forte, porque quando o município ele abre mão de impostos, ele está olhando apenas, está deixando de receber para outras áreas de sua atuação. Então, nós estamos trabalhando, queremos muito resolver e queremos a participação de todos, do governo do Estado, que agora, torna a dizer, está abraçando essa causa de maneira efetiva, com a isenção de 50% do ICMS sobre os combustíveis, do IPVA sobre uma frota futura, caso ela venha a ser adquirida. E aí as avaliações que a gente teve a oportunidade de fazer é de que esse impacto ele vem, não é um impacto imediato, mas a gente recebe sim com toda tranquilidade e queremos muito mais apoio, não só do governo do Estado, mas do governo federal e também dos deputados, dos vereadores, deputados federais, senadores. Vamos rodar com os comentaristas. Apoliana Oliveira. Doutor Michel, boa noite. O senhor falou aí que um dos principais problemas dessa discussão é a questão financeira. Como é que o município vai conseguir esses recursos para bancar, porque independente de serem as empresas atuais, elas cobram o subsídio. Se a prefeitura for contratar novas empresas, elas também vão ter que ser remuneradas pelo serviço que elas estão prestando aqui na capital. Os vereadores alegam que colocaram no orçamento para esse ano 80 milhões de reais para a S-Trans, que poderia ser usado esse dinheiro para, por exemplo, ajudar no pagamento do subsídio. E, inclusive, em publicação recente do Diário Oficial do Município, eu vi ali uma portaria assinada, inclusive pelo senhor e o prefeito Doutor Pessoa, de remanejamento de recursos. 4 milhões de reais desse fundo, do Funtran, sendo repassados para a ETURB para asfaltamento. Como é que a prefeitura está se planejando? Por que esse dinheiro não pode ser usado? Se ele pode ser usado, se a prefeitura pensa em usar esses 80 milhões? Como é que está essa organização? De onde é que vem o dinheiro para solucionar esse problema, já que independente de quem vai prestar o serviço, terá que ser remunerado? Não, sem dúvida nenhuma. É por isso que quando falei aqui que a prefeitura tem que olhar para essa situação de maneira muito mais serena, não pode entrar nas soluções imediatistas e nós olhamos para essa situação com o aspecto financeiro, o aspecto jurídico e o aspecto social. E o financeiro, sem dúvida nenhuma, é um preponderante. Por quê? Porque, de fato, a Prefeitura de Teresina, ela tem, ao longo dos anos, sido a principal mantenedora do sistema, certo? Mantenedora com as verbas que são pagas mensalmente, inclusive com renegociações de dívidas do passado. E agora, já neste ano, a Prefeitura de Teresina já está aportando R$ 1,5 milhão de reais, certo? Fora o que ela abriu mão de imposto com o ISS. Então, só a gente for fazer uma avaliação, já para o ano de 2023, nós estamos pelo menos aportando cerca de 1,8 milhão a 2 milhões de reais para essa questão. Quando a gente trata sobre o tema do orçamento, de fato, a Câmara Municipal fez todo um remanejamento da proposta original, destinando verbas para a S-Trans. Mas isso não significa que esses 80 milhões eles vão, de fato, se reverter com arrecadação. Isso significa que existe uma previsão de despesas que, eventualmente, poderão ser efetivadas caso as receitas se efetivem, se consolidem. E, a partir daí, sem dúvida nenhuma, tendo os recursos financeiros disponíveis, a Prefeitura de Teresina não vai ter nenhum tipo de encaminhamento fora que não venha beneficiar o sistema. Pelo contrário, independentemente, como foi bem colocado, se forem as empresas que estão aí, ou eventual novas empresas, uma eventual caducidade, que isso não deixa de ser analisado, mas não é a única opção que o município tem para resolver a problemática do transporte público. Mas o que nós queremos, de fato, é que os nossos deputados estaduais, inclusive, já marquei uma agenda com o presidente da Assembleia, deputado Franzé, que irá me receber na próxima terça-feira, onde nós iremos sentar para discutir essa questão. Lembrando, inclusive, que durante todas essas reuniões
que vem acontecendo nos últimos dias, a Prefeitura de Teresina ela não foi convidada a participar de qualquer uma delas. Certo? Inclusive, nós tomamos conhecimento de que houve uma reunião na Assembleia Legislativa com os representantes do sindicato laboral, do sindicato patronal, e que teria sido uma ótima oportunidade para que nós, da Prefeitura de Teresina, pudéssemos expor toda a nossa questão, tudo que nós queremos dentro do sistema, inclusive no que se refere à questão da transparência. Isso foi colocado hoje por você no programa Jogo do Poder, onde um dos pontos onde a Prefeitura mais questiona e tem buscado essa flexibilização por parte do CETUT e de todas as empresas que compõem aquele sindicato é exatamente isso. Porque é importante que os dados sejam transparentes, que a gente possa, de fato, ter conhecimento dos números que são colocados pelo CETUT, para que a partir daí o subsídio ele seja pago no valor correto, na quantidade correta. A Prefeitura nunca se furtou em efetuar qualquer tipo de pagamento. Agora ela quer pagar correto, porque é o dinheiro público que precisa ser gasto da maneira adequada, porque são escassos. Ari? Secretário, o senhor citou o Sindicato das Empresas, o CETUT. E aí eu queria entender se esse novo modelo, né, essa nova modelagem do transporte público da capital, ela continua passando pelo sindicato, pelo CETUT, esse novo modelo que vai ser apresentado, né, nas próximas semanas pelo prefeito. Ele disse que em 90 dias já haveria solução, e a gente já está aí com um mês, então 60 dias agora. Passa pelo CETUT ou a prefeitura diz, não, olha, esgotou, já deu, a gente tentou, não conseguiu chegar a um bom termo e a gente vai fazer outra coisa. A gente vai chamar novas empresas, fazer um chamamento público, fazer um pregão emergencial, para a gente entender qual o caminho. Bem, Ari, todas as opções estão colocadas na mesa. E a gente, a partir dessas opções e sob o aspecto jurídico, avalia aquela que terá uma menor repercussão juridicamente, como também socialmente. Como foi colocado por mim anteriormente, se eventualmente a opção mais adequada, ou que se apresentar mais adequada no momento, indicar para uma possível caducidade, isso tem seus impactos jurídicos, certo? E sem dúvida nenhuma poderão ter impactos sociais. Então, dentro dessa perspectiva é que a gente avalia. Mas também não colocamos fora a possibilidade de mantermos as empresas que estão aí. Mas para que essa manutenção ela aconteça, é necessário que as empresas se disponham a fazer flexibilizações, a fazer concessões. O ponto da bilhetagem eletrônica é uma questão que nós estamos discutindo há muito tempo. Então, porque da forma como vem sendo tratado nos últimos dias, parece que a Prefeitura, durante todo esse período, não tomou nenhuma iniciativa, não fez nada. E isso não é verdade. A Prefeitura ela tem atuado intensamente nessa questão, tem dialogado, tem buscado caminhos, certo? E toda uma negociação, ela parte da premissa de que deverão haver concessões de ambas as partes. Haverá, sem dúvida nenhuma, concessões do município, mas deverá haver concessões por parte dos empresários, caso as negociações elas fluam da forma como a gente deseja. Então, tudo isso aí é uma questão de negociação. Então, nós temos, de alguns modos, em alguns pontos, silenciado, para que não haja qualquer tipo de ruído nessas conversas e a gente consiga, de maneira efetiva, dar uma solução. Mas nós já avançamos bastante, já temos um caminho, uma luz bem forte no fim do túnel e acreditamos que iremos cumprir, sem dúvida nenhuma, o prazo colocado pelo prefeito, que até, como foi colocado por você, Ari, era 90 dias, nós já passamos alguns dias da vez que o prefeito fez esse anúncio e a partir daí nós estamos trabalhando intensamente. Eu já atuava dentro dessa questão como secretário executivo. E agora, como secretário de governo, eu estou muito mais intenso nessa questão para que a gente possa, de fato, resolver o problema. Temos plena consciência de que a população tem sofrido, certo? E o prefeito, em momento nenhum, durante esses 2 anos, tratou essa questão de maneira política. Nós, em momento nenhum, politizamos a questão.
talvez, se tivéssemos tido condutas que foram tomadas no passado, que ao olhar de muitos foi exatamente dentro dessa perspectiva da politicagem, talvez nós teríamos tido alguma resolução paliativa. Mas não, o prefeito ele resolveu, de fato, encarar o problema, inclusive tem colocado a sua reputação, a sua credibilidade junto à população de Teresina à prova. Por quê? Porque ele realmente quer resolver. Ele não entrou nessa gestão como prefeito para fazer o que já era feito no passado, certo? Pelo contrário, ele veio com a disposição e a coragem de realmente dar um transporte público de qualidade para a população. Infelizmente, é um trabalho árduo que tem trazido para o prefeito muitos dissabores, mas ele continua na sua determinação. E em relação ao que nós recebemos, nós acreditamos que, de fato, dentro do prazo estabelecido pelo prefeito, nós teremos a solução. Secretário, pelo que eu entendi aí da fala do senhor, a prefeitura não abre mão do controle da bilhetagem. Esse é um ponto já sacramentado. Bem, não diria sacramentado. O que eu digo é o seguinte, é que a bilhetagem é um ponto que precisa ser discutido. Principalmente por quê? Porque não existe a transparência que nós desejamos. Isso já foi colocado para os representantes do CETUT. Eles ficaram de encontrar uma solução que pudesse viabilizar essa transparência. Essa transparência, ela não necessariamente significa que exista a obrigatoriedade da bilhetagem ser repassada para o município. Mas é um ponto que nós somos inflexíveis no sentido de que nós queremos saber de fato o que é arrecadado pelas empresas, o que de fato é utilizado em termos de gratuidade, para que a gente possa, a partir desses números que possam ser inclusive auditados, a gente possa pagar, mas pagar de maneira correta, porque nós não estamos utilizando o dinheiro do prefeito, está sendo utilizado o dinheiro da coletividade, o dinheiro do povo, e ele precisa ser muito bem gasto. Nós já temos números que tratam dessas questões. Agora mesmo que o governo do estado está sinalizando sobre a gratuidade dos agentes penitenciários, dos policiais militares, dos oficiais de justiça, dos policiais civis, nós já temos um número mais ou menos alinhado, certo? E também com a gratuidade dos estudantes, nós acreditamos que nós iremos avançar bastante. Torno a dizer, a prefeitura tem cumprido o seu papel e ao longo dos anos tem sido a única mantenedora do sistema. Nós não tivemos a ajuda de outro ente federativo ao longo dos anos, a não ser agora em 2022, onde o governo federal aportou cerca de 7 milhões e 900 mil reais. Esse recurso ele veio para os cofres do município e foram repassados na sua integralidade para as empresas. Só no ano, fora esses 7 milhões e 900, a prefeitura já fez um aporte de mais de 25 milhões. Então, assim, é muito dinheiro que é bancado exclusivamente, na sua grande maioria, pela Prefeitura de Teresina. Então, nós queremos ajuda, certo? Mas não aceitamos, em hipótese nenhuma, que venha a ser dito aqui que a Prefeitura tem que cumprir seu papel. A Prefeitura nunca deixou de cumprir o papel dela. Pelo contrário, nós estamos cumprindo muito mais do que o que deveríamos, porque ao longo dos anos nós fomos responsáveis por gratuidades de pessoas que não correspondem aos quadros do município. João Carvalho. Primeiro a gente tem que rememorar essa questão do transporte em Teresina. O sistema está aí há 30 anos, a prefeitura sendo sócia do CETUT. Sócia. Passando praticamente, bancando a maior parte do que entrava lá. Um dado mais claro do que isso foi no da pandemia, que se repassou só no ano 79 milhões, sendo que o sistema estava parado. O sistema estava parado e se passou 79 milhões. A troco de quê? De sorriso, de abraço? A população quer saber também, né? É por isso que o prefeito bateu o pé. Houve um atraso da prefeitura, efetivamente, nessa consecução dos projetos? Houve. Eu sou um dos que aponto que houve. Mas o problema vem se perpetuando a prefeitura de uma sociedade com o CETUT. Aqui não era uma relação entre prestador de serviço e contraprestação, não. Era uma sociedade. E detalhe, o que acontece é que a maioria das empresas aí, ela só tem de valor o contrato que ela tem com a prefeitura.
Ela não tem mais nada. Só tem uma empresa ou duas que tem frota. O restante é frota emprestada, frota alugada. Aí querem que a prefeitura banque o aluguel, a remuneração dos servidores, dos funcionários e ainda o lucro deles. Aí fica difícil, companheiro. Então, primeiro eu quero deixar esses pontos claros, né, doutor Michel? Segundo, doutor Michel, é que aí, se não houver o controle da bilhetagem, a prefeitura vai continuar sendo sócia do sistema. Por quê? Porque esses empresários, eles apresentam um valor que não corresponde. Quando apresentam, né? A prefeitura sempre pagou por estimativa. Estimativa de quem? Deles. A tarifa era feita com o quê? Estimativa deles. Nunca o CS Trans teve controle. E para quebrar um sistema de 30 anos, meu amigo, é complicado. Né, secretário? Bem, sem dúvida nenhuma, o que você colocou é uma realidade fática. Existem, de fato, dificuldades na transparência em relação à bilhetagem, em relação àqueles que possuem o direito à gratuidade e que efetivamente fazem uso desse serviço. E o que a Prefeitura tem buscado ao longo desses 2 anos é ter acesso a essas informações, ter um controle maior sobre esses dados, para que ela possa, torno a dizer, efetuar o pagamento, mas pagar certo, porque quem paga errado paga 2 vezes. E nós não temos recurso suficiente para estar errando nesse tipo de situação. Então, o prefeito doutor Pessoa, ele tem sido muito cauteloso, tem, torno a dizer, colocado à prova o seu capital político, mas ele quer enfrentar essa realidade. Diferentemente de gestores do passado que resolveram olhar isso de uma maneira mais negligente, ou deixando passar, empurrando com a barriga, ele não, ele quer resolver essa situação. O prefeito está assistindo a gente, Ari. Está assistindo a gente. Eu quero desejar ao prefeito melhoras. Sim, ele que testou Covid pela terceira positivo. vez. Quarta vez, né? Tem 77 anos de idade, mas pela imagem que ele mandou aqui para o Ciência Política, ele está na casa dele. Para você que está no rádio nos escutando, a nossa audiência é muito grande aqui do Ciência Política no rádio. Ele está assistindo o secretário de governo explicar todos esses pontos que vão ser revelados à imprensa dentro em breve. Ele está bem ali, não tá? Tá bem, já tomou a sopinha, né, Poliana? A dona Samara, a primeira-dama do município, postou agora há pouco nas redes sociais o vídeo dele tomando sopa. Prefeito já que se está vacinado, não tá? Tá, Quantas já doses? tá 4 imunizado. 4 doses. Olha E aí. Por isso que os sintomas são leves, né? Exatamente. Sim. Já está de volta ativa. Boa recuperação, prefeito de Teresina, doutor Pessoa. O senhor disse que o doutor Michel está revelando os pontos. Ele está meio ali em cima do muro, né? Ele está querendo não revelar. Seja cauteloso não, que esse povo não tem cautela com Teresina não, secretário. O povo bota para sem custo, para a população. Mas ainda estão em diálogo os 2 pontos. Manter as atuais ou discutir a contratação de outras empresas. A prefeitura não descarta nada, secretário. Eu acho que o ponto aí me parece ser de fato a bilhetagem, né? O controle dessa bilhetagem. Então, a transparência é o ponto importantíssimo nessa questão. Se eventualmente essa transparência se der única e exclusivamente com a detenção da bilhetagem por parte do município, nós, sem dúvida nenhuma, iremos buscar essa situação. Inclusive, no ano passado, se eu não me engano, houve a aprovação de uma lei municipal tratando exclusivamente da questão da bilhetagem, que acabou sendo judicializada e tornou sem efeito a lei nesse ponto específico. Então, nós estamos em compasso de espera. Mas, paralelo a isso, nós estamos conversando, estamos dialogando. Então, a prefeitura, em momento nenhum, ficou inerte nessa questão. Ela buscou a todo momento as mais diversas soluções. O doutor Pessoa tem sido enfático com toda a equipe na perspectiva de que, de fato, a gente encontre o caminho mais adequado, levando em consideração os aspectos econômicos, jurídicos e sociais. E, principalmente, que é o que ele mais bate, que ele mais defende, que a gente possa, ao final de todo esse processo, entregar um serviço de qualidade para a população e, principalmente, sem haver qualquer tipo de aumento no valor da passagem. Ananias, se me permite só uma dúvida rápida, porque a gente sabe que esse contrato é fiscalizado pela S-Trans, de acordo com as ordens de serviço que são emitidas, né, para as empresas. Pelo menos é do que eu tenho conhecimento do contrato. A S-Trans está fazendo esse controle de verificação? Porque o que a gente escuta, o Ari escuta muito dos ouvintes lá na Rádio Jornal, de que os ônibus não passam, estão lá no centro, não tem a quantidade suficiente, a gente recebe denúncias de funcionários, até mesmo de pessoas do setor do transporte público, de que os ônibus não estão rodando na quantidade pedida pela S-Trans.
Existe esse controle, as multas estão sendo aplicadas, porque o contrato, se não me engano, prevê essas multas. Sim, Apoliana, sem dúvida nenhuma, esse trabalho de fiscalização ele é feito de forma efetiva e cotidianamente. Tanto é que nunca houve tanta aplicação de multa por parte da S-Trans às empresas de transporte como tem sido agora na gestão do Dr. Pessoa. Exatamente por quê? Porque a gente está fazendo a aplicação, verificando essas situações onde se tem alguma divergência relacionada à ordem de serviço e ao que efetivamente tem sido colocado na rua. Então, todas as vezes que nós recebemos, através da imprensa ou mesmo pela ouvidoria do município, reclamações, denúncias nesse sentido, nós vamos com a nossa equipe da S-Trans para fazer essa verificação. E todas as vezes é aplicada a multa e essa multa, ela vem junto com um outro apanhado de documentos para que no futuro a gente possa subsidiar qualquer decisão que o município venha tomar em relação às empresas. Até mesmo um pedido de rompimento. Até mesmo um pedido de caducidade, caso ele venha a acontecer. Então, a gente não descarta nada, o município está com todas as possibilidades visualizadas, mas, torno a dizer, nós temos que analisar essa questão de maneira serena, sem o arrobo, sem politicagem, sem querer fazer qualquer palanque político desta questão, porque se fosse para fazer palanque político, a postura do prefeito seria completamente diferente. Ela seria uma atitude talvez muito mais parecida com o que ocorreram nos anos passados. E não, ele tem enfrentado, tem buscado diálogo, mas tem sido firme com todos aqueles que estão dentro do sistema, para que possam atuar da maneira adequada e possam fornecer um serviço de qualidade para a nossa população. E lembrando, hoje, o município de Teresina, só agora, está aportando pelo menos R$1.800.000. Por quê? Porque é R$1.500.000 que está sendo depositado na conta das empresas. Existe aí uma perda de receita em razão desse subsídio no ISS, que já vem de um tempo. Nos últimos 3 anos, nós abrimos mão de mais ou menos R$5,5 milhões de reais por ano. Sim. 2020, 2021, 2022, só de receita que deixou de ser arrecadada em razão desse subsídio. Sim. Certo? E agora, esse subsídio ele vai aumentar, porque à medida que o governo do estado apresenta como solução a redução do ICMS sobre o combustível e o IPVA sobre a frota nova, esse subsídio que o estado agora pretende conceder nesses impostos, ele vai ter impacto sobre a arrecadação do município também. Então, nós já temos que fazer um ajuste sobre os valores que o município vai deixar de arrecadar a partir dessa situação. Tá certo, então. Eu quero agradecer ao secretário municipal de governo, advogado, doutor Michel Saldanha, pela entrevista hoje aqui no Ciência Política. Boa noite, obrigado. Agradeço e me permita só dizer o seguinte, que a Prefeitura de Teresina está aberta ao diálogo com todas as correntes políticas, todos os atores políticos, governo do estado, governo federal, que nós queremos que o governo federal mande mais recursos relacionados à gratuidade dos idosos. Inclusive, queremos conclamar que os deputados federais aportarem recursos na S-Trans através das suas emendas impositivas e que votem favorável à lei que vai tornar permanente esse subsídio dos idosos para os municípios, que esse valor ele foi liberado através de um decreto e que muito provavelmente deverá ser apreciado na Câmara e no Senado. Tá certo. Obrigado, doutor Michel Saldanha, pela entrevista. Boa noite. Eu que agradeço.